Bom, então tá. Vamos começando devagarinho. Quem sabe alguém mais entra ali. Ah, a gente na outra aula, faz 15 dias atrás, nós tínhamos combinado de um trabalho, né? Então, o que era o trabalho? Na verdade, era fazer uma análise ali, nada tão fora do, nada muito mirabolante assim, né? Algumas questões que eu passei para vocês para fazer uma análise de uma fintech, ou seja, de uma empresa de tecnologia relacionada ao sistema financeiro, né? É uma das perguntas, inclusive. E aí, a partir daquele roteiro, vocês responderem algumas questões relacionadas ao que a gente vem estudando até aqui, né? Para lembrar que a gente tem observado aqui um roteiro que é relacionado a esse canvas jurídico que eu compartilhei com vocês lá desde o início do semestre, né? Então, o que a gente já transitou? A gente já transitou entre questões relacionadas a contrato social, que está aqui relacionado entre os sócios. Nós já vimos questões objeto de atividade empresarial, né? Nós vimos os tipos societários, ou seja, nós vimos qual é a diferença entre cada tipo de empresa, o que é uma SA, o que é uma limitada, o que é um microempreendedor individual, o que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. E fomos trabalhando todos esses aspectos até nós chegarmos lá na situação de uma suposta fintech, né, para a gente ver alguns outros requisitos que eram necessários para que a gente constituísse uma instituição de ordem financeira. Tá? Então, só para lembrar, tá? É hoje o prazo para postagem, é para mandar por e-mail, né? Tá ali devidamente no grupo ali do, do WhatsApp, é rafael@rpjur.com. Tá? Então, se não mandaram ainda, peço que envie, tá? Porque vai ser a primeira avaliação de vocês. Então, é indispensável que haja o envio, tá? É a primeira avaliação. Não esqueçam. Tá? Se não fizeram ainda há tempo. Aqui tá ligado, o som tá ligado, Ana. Ah, tá. Tá ligado? Tá ok? Tudo funcionando aí? Tá. Então tá ótimo. Então tá. Aí mandei ali, pode mandar, não tem problema. Tá bem? Manda no e-mail, tá tudo certo. rafael@rpjur.com. Tá? Maravilha. Então, a gente vem fazendo, né? A gente vem percorrendo passos, assim, de uma forma bem tranquila, bem suave, de constituição de uma empresa, do que envolve, quais são os aspectos jurídicos que envolvem a constituição de uma empresa, do que vai dizer respeito, por exemplo, o que vocês têm que conversar com o advogado de vocês quando vão falar a respeito de constituir uma empresa, né? Então, isso tudo são aspectos muito jurídicos desse fluxo, desse processo que é constituir uma empresa. Ou seja, nós temos que dividir, né? CNPJ de CPF. É o principal ponto da constituição de uma empresa. A gente vem falando lá desde a primeira aula, desde aqueles primeiros aspectos principiológicos, do que a gente faz, por que a gente divide, quais são os objetivos de constituição de uma atividade, de uma empresa, de uma pessoa jurídica, seja ela uma atividade empresarial, ou seja, uma sociedade empresária, seja ela uma sociedade simples, por exemplo, como é uma sociedade de advocacia, como é uma sociedade contábil. Tá? Indo para a questão de sociedade contábil, eu quero abordar hoje com vocês, né, e recebido aqui, Carolina, Carol Zene, recebido, tá? Então já está no meu e-mail também o trabalho, fica tranquilo. O que vai acontecer? Nós precisamos ver e ter uma noção de que aqui a gente está na aula de direito empresarial. É claro que a gente precisa abordar aspectos que vão entrar um pouquinho numa relação com o contador, digamos assim, no que a gente precisa conversar com o contador, né, ou com o pessoal que faz a escrituração contábil, né, e qual é o reflexo jurídico disso. E aí, já que eu gosto sempre de situá-los, né, com algumas situações de onde nós podemos verificar algum problema. Porque parece que se a gente não coloca algum problema, a gente não consegue visualizar uma possível solução. Né? Então, eu gosto sempre de ir contextualizando as aulas de vocês através
de vídeos, através de estudo de caso, para vocês verem aonde está o problema que vocês devem evitar. A gente sabe os problemas que podem acontecer, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar de antever os problemas com soluções para que na gestão da empresa de vocês, vocês como administradores, não sofram, quem sabe, sanções que podem ser administrativas, podem ser sanções relacionadas ao direito civil, você sofrer um processo de ordem, por exemplo, de algum sócio ou de alguma pessoa que deveria ser sócia e não é, né? Ou até questões, por vezes, penais, nós vamos ver sobre escrituração contábil hoje um pouquinho, né? E a relação disso. Isso pode envolver, se eu jogar lá adiante, eu posso envolver, inclusive, uma evasão fiscal, que pode ser crime, né? Então, ou seja, eu trabalhar com aspectos relacionados a tributário, societário, contratos e escrituração contábil é o que eu devo pensar, é com o que eu devo me preocupar, tá? Enfim, voltando um pouquinho. Eu separei, já mandei no grupo para vocês 2 vídeos, tá? Que estão falando de quê? De desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, para vocês compreenderem, são 2 vídeos que são notícias, né? Tem um cunho mais jurídico, logicamente, mas eu vou explicar para vocês o contexto para que através do vídeo isso fique mais claro, tá? Recortando, seguindo na nossa regressão histórica ali do nosso semestre, né? Expliquei para vocês o porquê a gente deve constituir PJ. Por que a gente deve ter PJ diferente de PF, separar, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho, a partir do momento da constituição de uma personalidade jurídica, eu tenho patrimônio separado, eu tenho responsabilidades distintas. Maravilha. Eu tenho tudo isso para fins de direito. Então, está lá registrado na junta comercial, está lá registrado na OAB, está lá registrado no Conselho de Contabilidade. Por exemplo, as nossas pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas vão ter... essas pessoas jurídicas, então, vão ter responsabilidades diferentes em relação a cada aspecto daquela empresa. Tá? Um dos aspectos que é importante vocês entenderem, que é um dos aspectos que mais vai ter relação com essa situação de separação patrimonial, é a possibilidade de um juiz vir a dizer assim: olha, a pessoa jurídica constituída pelo Rafael, na verdade, ela era uma pessoa jurídica formalmente constituída, apesar dela preencher todos aqueles requisitos que a gente vem falando desde o início do semestre e que vocês estudaram agora, inclusive no trabalho, né? Dos requisitos para a devida constituição de uma pessoa jurídica, apesar de tudo isso, o Rafael ele se esconde atrás de uma pessoa jurídica para praticar atos em tese não permitidos por lei. Aí eu vou ter uma série de atos que podem estar aí envolvidos. O que, por exemplo, pode acontecer? Eu vou tirar aqui tirei aqui o Canvas para ficar comigo na tela. O que pode acontecer? Bom, uma empresa nasce, ela assume obrigações trabalhistas, cíveis, tributárias, de direito do consumidor, por exemplo. Né? O que pode acontecer? Pode ser que essa empresa não tenha dinheiro para pagar, né, não tenha dinheiro para pagar as suas obrigações. Pode ser. É uma possibilidade. Né? O sistema, o mercado, né, ele gera o quê? Num sistema capitalista? Ele gera lucro e ele gera prejuízo. Tudo bem, faz parte do jogo. Agora, não é porque simplesmente uma pessoa constitui uma PJ, uma pessoa física, constitui uma PJ e dá um corpo de personalidade jurídica para essa PJ, não é porque isso está constituído que essa pessoa física não vai eventualmente ter que arcar com o ônus daquela pessoa jurídica. De novo, pessoal, regra, tá? A partir do momento em que eu constituí uma personalidade jurídica nova, em que eu tenho uma PJ, com CNPJ,
com registro lá na junta comercial, com uma personalidade jurídica distinta da minha pessoa física, a princípio, o que vai ocorrer? Colarinho, fico fora dessa obrigação, em um primeiro momento. Tá? Não é que eu não possa responder. A palavra que vai dar o tom nessa situação, principalmente quando eu estiver em responsabilidade limitada, ou seja, no caso de empresas formatadas como sociedades limitadas, no caso de empresas formatadas como SAs, no caso da empresa individual de responsabilidade limitada, que eu já falei para vocês que eu vou dar um foco principal nesse tipo de empresa, porque são as limitadas mais aplicadas no dia a dia, tá? Quando eu tiver nesse cenário, eu tenho que prestar atenção que, primeiro, se vai esgotar o que for possível do patrimônio da personalidade jurídica daquela empresa. Depois que tudo se acabar, vamos que aquele credor tente buscar um crédito lá da pessoa jurídica constituída pelo Rafael e não consiga, bom, aí a lei vai dizer o quê? Subsidiariamente, podem anotar e grifar essa palavra, subsidiariedade, ou seja, de uma forma subsidiária, dizem que é o correto de falar, né? Subsidiariamente, eu, pessoa física, posso responder. Mas eu tenho, sim, num primeiro momento, uma barreira, um escudo, uma certa blindagem entre a pessoa jurídica, que eu constituí, e a minha pessoa física. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu separei aqui para vocês 2 vídeos bem rápidos que trazem 2 situações com resultados distintos. Tá? Primeiro, se vocês gostam de futebol, se vocês gostam de futebol, ou até quem não gosta muito de futebol, deve conhecer o jogador, o Marcelinho Carioca. Né? Então eu separei aqui um processo, nada contra o Marcelinho Carioca, né? Mas eu separei uma notícia aqui de uma decisão que estava envolvendo quem? O jogador de futebol, Marcelinho Carioca, né? E uma personalidade jurídica que ele tinha constituído, e estavam tentando fazer o quê? Dizer que Marcelinho Carioca simplesmente se escondia por detrás daquela personalidade jurídica. Então, vejam esse vídeo e a gente volta a falar sobre esse detalhe aí. Estou soltando aqui, prestem atenção, o vídeo também está no grupo do WhatsApp. Quando o juiz determina que os bens dos sócios ou dos administradores de uma determinada empresa são responsáveis pelas dívidas da pessoa jurídica, ocorre o que o direito civil chama de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos imaginar, 5 pessoas em uma sociedade abrem uma empresa. Quando eles fazem isso, criam uma personalidade jurídica própria distinta dos sócios. Aí, por conta da má administração dos sócios, a empresa entra em crise e o dinheiro desaparece, restando apenas as dívidas que os sócios contraíram em nome dessa sociedade. Lançando mão da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o juiz afasta a autonomia patrimonial da empresa para pagamento da dívida e determina a busca direta do patrimônio dos sócios, o suficiente para quitar a dívida da empresa. Segundo este advogado, essa desconsideração da personalidade jurídica também pode ser inversa. Ela é inversa quando, na realidade, a responsabilidade é do sócio, porém ele se oculta atrás de uma pessoa jurídica para poder lesar terceiros. Com base nesse princípio, a terceira turma do STJ modificou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não atendeu um pedido de um advogado que solicitou na Justiça a desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas das quais, supostamente, o ex-jogador Marcelinho Carioca seria sócio. O caso envolve a cobrança de honorários devidos pelo ex-jogador e foi parar na Justiça depois que o advogado não localizou bens em nome de Marcelinho Carioca para o pagamento da dívida. A relatora, ministra Nancy Andrighi, entendeu que é possível extrair do acórdão do Tribunal de Justiça que o advogado apresentou indícios de que Marcelinho Carioca seria sócio oculto das sociedades executadas. Segundo a ministra, foi anexado aos autos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, no qual o ex-jogador se identificou como proprietário das sociedades, e também uma declaração na qual um dos sócios das empresas afirma que teria emprestado o nome a Marcelinho Carioca para a abertura de firma.
Dessa forma, para a ministra, os indícios são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois indicam a possibilidade de o jogador ter repassado, à condição de sócio oculto, bens próprios para as sociedades, com o intuito de escondê-los de credores. Por unanimidade, o STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça Paulista para que seja acolhida a inicial do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Bom, então assim, pessoal, não quero entrar nos meandros aqui processuais com vocês, tá? Logicamente. Então, o que eu quero que vocês entendam ali? Me digam, a Paula me abriu o som. Entenderam mais ou menos o contexto ali do Marcelinho Carioca? Me deem só um ok aí no chat ou abram o microfone. Entenderam? Preciso desse ok de vocês. Sim? Entendeu, Ana? Rick, presente ali. Entendeu? Entenderam a questão que pode tanto ser da PJ para a pessoa física, quanto da pessoa física para a pessoa jurídica? Tá? Olha só. Então tá, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma dívida, tá? Eu, Rafael. Quando eu abuso da personalidade jurídica de alguém para ocultar, ou seja, para praticar um ato contra algum credor, eu posso estar cometendo uma atitude, um ato ilícito, para quê? Para fugir, para esconder patrimônio meu, para que eu não pague a dívida. Tá? Então a discussão do Marcelinho Carioca era essa. E vejam que essa empresa, inclusive, era uma empresa em que o Marcelinho seria o sócio oculto. Ele não estava nem vinculado oficial e formalmente perante essa empresa. Então, olha só, aquilo que a gente vem falando desde o início do semestre, né? Dos tipos de sociedade, e uma sociedade que eu falei para vocês lá que não é uma sociedade personificada, é a sociedade de fato. Então, se nós três aqui hoje presentes, Rafael Pereira, Ana e Rick, se nós três, tivermos uma sociedade de fato, mas na verdade só eu sou o sócio formal, por exemplo, através de um Meirelli, e algum credor nosso descobrir que vocês, inclusive, são sócios, que vocês têm patrimônio, enquanto eu e a empresa não temos patrimônio, simplesmente para ocultar essa situação. Por quê? Porque daí a gente pode gastar à vontade, né? Fazer dívida, contrair empréstimo, fazer tudo, fazer dívida trabalhista, toda a natureza, sem que a gente saia sequer arranhado dessa situação. Isso é que o sistema jurídico vai vedar, tá? Então, ou seja, não é uma barbada, né? Não é assim simplesmente abrir uma PJ e dizer assim, não, agora eu tenho uma pessoa jurídica, agora jamais eu vou responder sequer com o meu patrimônio da pessoa jurídica, sequer com o meu patrimônio pessoal. Não, não. Então, vocês têm que entender que essa suposta blindagem, ela vai ter um limite. Para que haja uma efetiva responsabilidade apenas subsidiária ou limitada, né? Para que a lei eu possa então usufruir dos benefícios que a lei societária me traz, um ponto que eu vou ter que observar é uma correta escrituração contábil, né? E aí o papo de vocês ou de vocês com o contador de vocês ou vocês como contadores, né? Futuramente. Porque o que vocês vão ter que observar? Se a escrituração contábil dessa empresa, na forma como manda uma limitada, na forma como manda a lei das SAs, se isso for seguido devidamente à risca, eu não estarei infringindo o contrato social, eu não estarei infringindo o estatuto social que constituiu essa SA, por exemplo, né? E eu vou ter o quê? Eu vou ter os benefícios da lei societária para que não chegue no meu patrimônio pessoal uma eventual dívida dessa empresa. Tá? Nós temos duas leis, pessoal, que são vamos dizer assim, são duas leis complementares uma à outra, né? Mas que são o norte da interpretação sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então,
eu não sei, se vocês quiserem anotar, coloquem como título assim, desconsideração da PJ. Desconsideração da PJ. Tá? Anotem lá, por favor, para vocês terem isso aí devidamente registrado nas anotações de vocês. Tá? Então, desconsideração da PJ. Poderá haver responsabilização. Vamos falando aqui se eu estiver muito rápido, por favor, tá, gente? É difícil, às vezes, dosar a velocidade. Poderá haver responsabilização dos sócios. Por dívidas. De uma PJ, pessoa jurídica, de uma PJ, caso ocorra. Algum desvio de finalidade da empresa, ou atos ilícitos de parte da administração. Ponto. Tá? Então, acompanhando. Não é toda e qualquer situação, assim, por mágica, né? Eu tenho todo um sistema de registro de uma empresa, para que um juiz venha e desconstitua essa empresa e imponha diretamente a um sócio a responsabilidade por alguma dívida, ou jogue dos sócios para a empresa ou da empresa para os sócios, essa via de duas mãos, né? Existem alguns requisitos. Tá? Então, anotem assim, requisitos, 2 pontos, requisitos, é para a desconsideração da PJ, tá? Mas podem botar, para não cansarem de anotar, requisitos. 1. Abuso de direito. 2. Excesso de poder. 3. Infração de lei. 4. Ato ilícito. 5. Violação do contrato ou estatuto social. 6. Má administração. 6 pontos. Notado lá? Buenas. Olha só. Nós vimos aquela notícia ali do Marcelinho, tá? Dizendo que o quê? Que o advogado, que era o credor do valor lá, estava tentando cobrar do Marcelinho, e o Marcelinho seria, então, um sócio oculto de uma empresa. A partir disso,
não vou entrar num processo aqui com vocês, né, pessoal, que vocês estudam administração e não direito, mas tudo bem. Só para vocês entenderem aquele processo ali. Aquele processo estava tentando abrir um procedimento que é chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É um processo típico para quê? Para avaliar se houve algumas ou algum desses 6 pontos, 1, 2, 3 ou mais, ou até todos, desses 6 itens ali. Mas para que isso ocorra, vai ter que ter provas. Para ter provas, como é que é a prova de que não houve a principal? Bom, não é sócio. Segundo, toda a escrituração contábil da empresa tá jóia, tá tudo bem feito. A empresa nunca desviou do seu objeto social. Tá? Então, tudo isso vai ter que ser provado em um processo. Tá? Eu tenho uma discussão, gente, que no direito se chama assim, a discussão da teoria maior e a discussão da teoria menor. A teoria maior lá do direito vai dizer o seguinte, olha, se não pagou a conta, automaticamente vai a responsabilidade para o sócio. Digamos assim, quem é o juiz mais durão, e geralmente é um critério que eles aplicam em ação trabalhista ou em ação que envolve o direito do consumidor, esse tipo de posição de um juiz, envolve essas duas áreas principalmente, nesse caso, não precisa haver um ato ilícito, nada. Se a empresa não conseguiu pagar as suas contas, os juízes desconsideram a personalidade e buscam patrimônio dos sócios. Olhem que pesado isso. Tá? Esse se chama a teoria maior. Eu não estou analisando, eu não quero entrar com vocês na situação de discussão jurídica, de processo e tal, mas é para vocês entenderem que em trabalhista e consumidor, essa é geralmente a posição que os juízes aplicam, tá? Que é uma mão mais dura, uma canetinha mais pesada. Tá? De outro lado, quando a gente fala de questões de dívida civil normal, de dívida tributária, digamos assim, obrigações de cunho civil, contratos e tal, tudo nesse ramo, geralmente, nessa esfera, os juízes aplicam a chamada teoria menor, que quer dizer o quê? Quer dizer que não basta só ter a dívida, não basta só a pessoa jurídica não ter pago aquela dívida. Tá? Além dela não ter pago, vão ter que ficar comprovados 1, 2 ou 3, ou esses 6 requisitos que eu acabei de ditar para vocês. Tá? Então, olha só, naquele processo ali do Marcelinho, que eu mostrei, naquele ali, o juiz disse assim, olha, se o Marcelinho é um sócio oculto, a gente vai ter que provar que o Marcelinho é um sócio oculto. Então, eu vou ter que chamar o Marcelinho, vou ter que dar o direito dele se defender, vou ter que buscar provas nessa empresa para ver se houve abuso de direito, se houve excesso de poder, se houve infração de lei, se houve ato ilícito ou violação do estatuto ou do contrato social. E aí tudo isso vai ter que vir provado para dentro do processo. Para quê? Para que a gente consiga, quem sabe, chegar no Marcelinho Carioca, né? Ou na empresa que, em tese, seria do Marcelinho Carioca, que é o caso ali. Então, vou ter que fazer essa análise. Quando eu for fazer essa análise, o juiz vai analisar esses pressupostos que eu ditei para vocês, tá? Para fazer uma interpretação. Bom, será que é caso do Marcelinho responder como pessoa física? Ou será que é caso da empresa da qual supostamente o Marcelinho é sócio responder por uma dívida que é dele? Então, o juiz vai ter que analisar esses pontos. Tá? Eu trouxe um outro aqui para vocês entenderem, um outro resultado aqui de um julgamento. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder fazer análise desse outro caso parecido. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em um processo envolvendo uma empresa de veículos em São Paulo que não caberia, no caso, a desconsideração da personalidade jurídica, simplesmente pelo fato de que a sociedade não tinha bens para quitar dívidas junto aos credores. Quem tem as informações ao vivo da STJ é a repórter Maurícia Goldner. Boa noite, Maurícia.
Boa noite, Érica. No caso julgado aqui no STJ, os ministros entenderam que o fato dos donos da loja terem desfeito a sociedade e a empresa não ter dinheiro para arcar com as dívidas não autoriza que as cobranças sejam feitas sobre o patrimônio individual de cada um deles. A ministra Nancy Andrighi ressaltou ainda que a personalidade jurídica de uma sociedade empresarial serve de limite ao risco da atividade econômica, gera riqueza, além de arrecadação de tributos, empregos e mais renda, ou seja, estimula o empreendedorismo no país. William? Obrigado, Maurícia. Conseguiram compreender? Opa, deixa eu desligar aqui. Conseguiram entender, pessoal? Ali? Sim, não, talvez, por favor. Estou falando aqui, fico meio perdido. Ok? Ó, duas novas mensagens. Sim, Ana e Rick. Entenderam as duas diferentes situações, tá? O que aconteceu? Nesse caso aqui, nesse último que a gente falou, o juiz, a juíza, essa ministra, tá? STJ é Superior Tribunal de Justiça. É, digamos assim, a terceira instância, tá? Olha só que interessante. Começou o processo, por exemplo, em Porto Alegre. E aí eu estou tentando fazer, vamos que eu sou o advogado desse credor, né? Vamos que vocês me contratam porque estão querendo cobrar a dívida de alguém. Aí eu vou cobrar e dizer assim, olha, Ana, Rick, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar cobrar da onde eu puder. Vou tentar cobrar da empresa, se eu não conseguir cobrar da empresa, eu vou tentar cobrar dos sócios, inclusive. Tá? Bom, entramos com o processo em Porto Alegre. Em Porto Alegre, a gente não conseguiu cobrar, pedimos para cobrar do sócio. Tá? E o juiz disse assim, não cabe cobrar do sócio, por quê? Porque eu tenho uma personalidade jurídica devidamente constituída, os livros estão regularmente registrados, toda a atividade contábil está devidamente escriturada, tem perícia contábil no processo, está tudo certo. Ou seja, eu tive um sócio, ou os sócios de uma empresa, desenvolvendo uma atividade econômica que por algum motivo, que eu não sei qual é, né? Não deu mais certo. O que essas pessoas fizeram? Essas pessoas foram lá, desfizeram a sociedade e ficaram dívidas dessa sociedade. Bom, como o caso a nossa. Né? Então, vocês estariam me contratando para cobrar essa dívida. Não ganhamos em primeiro grau, em Porto Alegre. Vamos ao segundo grau, Tribunal de Justiça do Estado. E aí vamos entrar com um recurso e vamos dizer, olha, Tribunal de Justiça, através dos desembargadores, os senhores têm que dar provimento ao meu recurso. Por quê? Porque a Ana e o Rick simplesmente não conseguiram receber. Eles não conseguiram receber porque os sócios lá simplesmente desfizeram a sua personalidade jurídica para se eximirem das responsabilidades. E aí a Ana e o Rick ficaram sem o seu rico dinheirinho, sem os seus créditos. E aí o tribunal vai dar o seu parecer e vai dizer, olha, infelizmente é do jogo capitalista. Né? Empresas dão certo, empresas dão errado. Qual é a lógica de uma PJ? Eu jogo com quanto? O capital social dessa empresa vai ser o limite com o qual a empresa, ou os sócios da empresa, estão jogando no mercado capitalista. Então, os juízes pegaram lá e disseram, olha, não, Rick e Ana, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que não é que não haja a dívida, mas não posso cobrar dos sócios essa dívida. E se a empresa não tem como pagar a dívida, infelizmente, nós não temos mais o que fazer. Bom, temos um terceiro grau de jurisdição. Vamos ao Superior Tribunal de Justiça. Essa notícia, gente, é do Superior Tribunal de Justiça. Vejam bem. Essa notícia é de um processo em que, em 3 instâncias, já houve a negativa de cobrança de uma dívida da pessoa jurídica a ser paga pelas pessoas físicas que integravam essa sociedade. Então, eu separei essas notícias para vocês verem como isso é sério, como isso é levado e como isso é interpretado dentro do Poder Judiciário. Sobre as teorias daí, né? O que acontece? Eu traduzo esse acórdão. O acórdão é a decisão lá dos ministros do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou dos tribunais de justiça. A decisão ali que eles dão chama-se acórdão, né? Então, eu interpreto esse acórdão através de que teoria? Bom, a Nancy Andrighi
ministra do STJ, nesse caso, apresentou ou aplicou qual teoria? A teoria menor. Porque disse o quê? Olha, vamos fazer o quê? Se a empresa gerou emprego, pagou tributo, mas chegou num momento e não deu mais, o que se vai fazer? Como é que se vai trabalhar? Como é que eu vou chegar nos sócios para eles responderem por uma empresa que, infelizmente, dado o mercado capitalista, não deu certo? Tá? Pensem no momento de agora. Pensem agora, Covid, quanta empresa vai quebrar? Tá? Pensem quantos negócios deixarão de existir, infelizmente. Tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que diversos credores ficarão sem receber. Será que esses empreendedores vão sofrer ações contra o seu patrimônio pessoal, querendo cobrar a dívida que é das suas empresas, por exemplo? Podem ter certeza que sim. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós, digo nós do jurídico, né? Ou nós, vocês juntos, inclusive, como empresa. Bom, se nós estivermos defendendo o lado da empresa, o que eu vou tentar aplicar? Olhem essa situação, porque tem que entender a teoria do direito. Se eu for defender vocês como empresários para não chegar em vocês a responsabilidade, eu vou defender a teoria menor. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, não pode chegar na Ana, não pode chegar no Rick. Por quê? Porque eles empreenderam, só que veio o Covid, todo o mercado quebrou, eles não tiveram como seguir com o negócio e, infelizmente, quebrou. O que vamos fazer? Agora, eles já sofreram por terem a empresa inviabilizada pelo mercado, como é que eles vão sofrer novamente agora nos seus patrimônios, pessoas físicas? Tá? Então, essa é a teoria menor. Essa é o que eu brigaria para vocês, né, se eu estivesse defendendo o lado do devedor. Agora, se eu sou contratado por vocês para cobrar uma dívida de alguém, independentemente do que seja, e eu sou credor, eu sou advogado de vocês como credores, o que eu vou fazer? Eu vou tentar cobrar essa dívida aplicando a chamada teoria maior. Que eu vou dizer o quê? Não. Simplesmente porque a empresa não deu certo, eu preciso que os sócios arquem com essa responsabilidade. Tá? Então, eu vou pedir a aplicação da teoria maior, em que eu não discuto a responsabilidade em virtude de um ato ou omissão daquelas pessoas que compõem a empresa. Tá? Eu vou pedir o quê? Digo, não para mim não interessa. Me interessa só que a empresa lá da Ana não conseguiu cumprir, a empresa da qual a Ana era credora, não conseguiu cumprir com as suas obrigações. A partir do momento em que ela não conseguiu cumprir, a Ana não pode ficar sem receber. Né? Então, assim, aí vocês vão me questionar, tá, professor, mas qual é o certo e qual é o errado? Né? E eu vou ter que dividir para vocês, de novo, por áreas. Como vocês viram ali, esses dois tipos de dívida que eu trouxe para vocês, elas são dívidas de natureza civil. É uma dívida de um contrato, é uma dívida tributária, é uma dívida dessa natureza. Tá? Esse tipo de dívida vai ter como norte a aplicação da teoria menor. Vai depender de análise da culpa. Tá? Vai depender de análise da culpa do empreendedor, se o empreendedor teve ou não alguma relação com esse não pagamento, com o inadimplemento. Tá? Agora, se de outro lado, né, eu tiver em uma outra dívida de natureza trabalhista, tá? Então, assim, o trabalhista, ele tem o quê? Ele tem o empregado numa situação de hipossuficiência, que a gente chama, né? Ele está numa situação menos privilegiada do que o seu empregador, em regra, né? Para fins de processo, tá, gente? Não estou analisando caso a caso. Para fins de processo e norma e regra geral. Tá? Então, o que eu vou aplicar lá no trabalhista? Vou dizer assim, olha, no momento em que a empresa quebrou, ainda que fosse pelo Covid, porque não teve mais como vender, enfim, eu não posso deixar o trabalhador a descoberto. Então, ainda que o empregador, através da sua empresa, da sua pessoa jurídica, não tenha tido culpa por não conseguir mais pagar, ele, em tese, poderá responder com o seu patrimônio pessoal,
limitado, claro, à sua cota de responsabilidade no contrato social ou no estatuto social, logicamente. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu tenho aqui uma mistura de leis que eu estou aplicando. Eu estou aplicando um pouco de lei que é do Código Civil, eu estou aplicando um pouco de lei que é trabalhista, e eu estou aplicando um pouco de lei, inclusive, lá do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o norte dessa interpretação está sendo dado para nós, operadores do direito, pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. A partir desses aspectos, eu vou irradiar para todas as áreas do direito essa interpretação. Se os sócios vão responder ou não vão responder em virtude daquela dívida da empresa. Tá? Entenderam, gente? Sim? Podem dar o sim ali, o ok no chatzinho. Ok? Tá? Eu vou ditar para vocês, então, esses conceitos, para vocês fixarem, tá? Certinho ali, para não passar batido. Tá? Beleza? Então, anotem assim. Anotem assim. Em casos de dívida civil, como contratos, tributos em geral, vírgula, será aplicada a chamada teoria menor de responsabilidade dos sócios. Teoria menor de responsabilidade dos sócios. Ponto. Significa que mesmo em caso de haver de existir, né? H-A-V-E-R. De haver obrigações pendentes, vírgula, a responsabilidade não ultrapassará os limites do contrato ou estatuto social. Ponto. Tá? Teoria menor, dívida civil, dívida tributária. Vou ficar só no contrato. Bom, na pior das hipóteses, se cada um tem 10% daquela sociedade, vamos esgotar o patrimônio da empresa e vou chegar no máximo em 10% daquela dívida para cada sócio. Tá? Isso que eu quero dizer com limites do contrato ou do estatuto social. Tá? Ponto. Nova linha. Já em casos de dívidas trabalhistas,
ou de consumidor, vírgula, aplica-se a teoria maior. Aplica-se a teoria maior. Ponto. Significa que mesmo que o empresário não cometa erros ou abusos na administração, significa que, mesmo que o empresário não cometa erros ou abusos na administração, vírgula, poderá responder com seu patrimônio pessoal. Ponto. Olha só. Então, para vocês entenderem, estou analisando a seguinte situação. Devo, né? Devo, não nego, pago quando puder, tem esse ditado. Vamos ver. Devo. Quem deve? Sou eu, Rafael, ou é a minha empresa? Primeiro ponto. Bom, é a empresa. Sendo a empresa, eu tenho que analisar, bom, como é que o Rafael vai pagar por uma dívida que é da empresa? A empresa é outra coisa. Rafael... Mas essa empresa pode ter cometido algumas falhas, por bem ou por mal. Falhas por bem. Sou um mau gestor, por exemplo. Não sei administrar, estava pagando salário muito alto, contraí dívidas que eu não poderia ter contraído. Enfim, né? Sou um mau gestor. Simplesmente pela má gestão, sai da empresa a dívida e vem para o Rafael, é teoria maior versus teoria menor. Se eu aplicar a teoria maior, vem para o Rafael a dívida. Casos de trabalhista e consumidor. Se eu aplicar a teoria menor, não vem para o Rafael a dívida. Então, o que eu vou ter que analisar? Bom, no caso, o dia que houver um processo em relação a isso, né, eu vou ter que analisar qual é o caso que eu vou aplicar, de acordo com a natureza da dívida ou de acordo com as provas de cada processo. Então, nós vamos ter que fazer o quê? No momento em que vocês estiverem envolvidos numa situação, tomara que nunca estejam, né, pessoal? Nem como credor, nem como devedor, porque é ruim estar em situações como essa. É muito ruim, né? Mas vamos que um dia vocês possam estar numa situação como essa. Vocês vão ter que interpretar e saber como defenderem principalmente o patrimônio pessoal de vocês. Estamos aqui no curso de administração. O foco dessa disciplina de direito empresarial para o curso de administração é dotar o administrador de formas como melhor administrar a sua empresa, o seu negócio. Pretende-se que, né, vocês trabalhem com o empreendedorismo, e vocês já têm, inclusive, alguns colegas aí já trabalham, já têm empresa. Né? Então, com o que vocês têm que se preocupar? Vocês têm que se preocupar e saber que nem sempre vocês estarão com uma pessoa jurídica blindados por completo. Gente, blindagem patrimonial, o pessoal usa muito a figura das holdings. Né? Na próxima aula, já que a gente vai falar de desconsideração aqui, eu vou falar um pouquinho de holding. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, né? Um termo bonitinho em inglês e tal, né? Mas você tem que saber do que se trata uma holding e como é que opera. E até que ponto pode haver uma blindagem patrimonial. E eu digo para vocês, jamais há uma blindagem plena, geral e restrita. Seja através de holding, seja através de uma mera constituição de separação de PJ e pessoa física.
tá? Nunca vai existir. Mas sim, através de normas jurídicas, eu consigo fazer o quê? Eu consigo aplicar e daqui a um pouco criar caminhos, né, que vão diferenciar a responsabilidade de haver responsabilidade ou de não haver responsabilidade. Tá? Porque eu tenho o quê? Estou falando aqui, tô no nível mais simples que pode ter, que é só de uma pessoa física versus uma pessoa jurídica. Mas e se houver um grupo econômico, por exemplo? Vou conseguir formatar tudo aquilo como um grupo econômico? Vamos pensar uma grande SA, né? É normal que haja isso, tá, gente? Pensa assim, sempre dou exemplo, eu trabalhei no jurídico interno da Gerdau. Tá? Então, o que nós tínhamos? Toda vez que nós tínhamos que fazer uma procuração ou que alguém tinha que assinar um contrato, nós tínhamos, através do jurídico, que dar um parecer de quem assinava aquele contrato. Aí você pensa assim, como assim, professor? Mas o pessoal lá era burrinho, né? Não sabia nem quem assinava o contrato. Gente, o Grupo Gerdau é constituído de diversas empresas. Diversas empresas. Cada empresa tem quem? Sócios, administradores, enfim, de diversas naturezas jurídicas. Tá? Nesse emaranhado todo, eu tenho um grupo econômico que é o Grupo Gerdau. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que também ter um olhar dessa interpretação. E se eu tiver um grupo econômico? Como é que vai ser? A empresa A vai responder pela empresa B? Sim ou não? Eu tenho um grupo econômico ou posso ter empresas que são apenas coligadas? Né? E em que cenário eu estou observando isso? Num cenário civil, tributário, trabalhista, obrigações em geral, ou num cenário de consumidor, que é outro foco, ou num cenário trabalhista, que é um outro foco. Né? Então, eu vou ter esses meandros, esses detalhes, que, logicamente, eu não vou entrar aqui, aprofundar com vocês, porque aqui é administração, não é direito. Né? Então, vai ficar muito pesado para vocês entenderem isso. Mas vocês precisam entender, como administradores e como gestores, a como construir caminhos lícitos. Tá? Ninguém aqui, gente, não vai o professor pregar ilicitudes. Não, muito pelo contrário. Mas vocês têm como construir caminhos que vão garantir seguranças jurídicas relacionadas a uma estruturação de negócio de vocês. Tá? Então, a holding ou as holdings são uma das maneiras pelas quais o empreendedorismo, o empresariado em geral, trabalha para separar patrimônio familiar e fazer até uma antecipação de sucessão patrimonial também. Tá? Mas para vocês, na aula que vem eu separo um materialzinho sobre holding e a gente conversa um pouco mais sobre holding. Tá? Anota embaixo desse conceito de vocês ali, anota assim, ó, base legal. Base legal. Tá? E aí botem assim, teoria maior. Teoria maior. Artigo 50 do Código Civil. Desculpa, essa é a menor. Teoria menor. 50 do Código Civil. Teoria maior. Segundo, artigo 28. Artigo 28 do CDC. Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ok? Beleza? Então tá. Pessoal, o que nós precisamos então que vocês compreendam? Espero que tenha ficado claro, tá? Pela aula de hoje. Olha o caminho que a gente percorreu. A gente estava lá no início naquela teoria de empresa, de separação, e aí fomos vendo. Bom, fomos vendo por que eu tenho essa teoria? Por que eu constituo uma empresa? Quais são os efeitos da constituição dessa empresa? O que eu preciso para constituir essa empresa? Então, eu vou abrir aqui com vocês, ó, rapidinho, compartilhar a tela, Canvas. Aqui de novo, olha só. Então, a gente viu aqui
O que eu preciso? Eu preciso analisar todos esses aspectos aqui, ó, de entre os sócios para constituir essa empresa. Então, eu vou constituir através de um contrato social, através de um estatuto social, para que isso gere efeitos. Vai gerar efeito em que sentido? Bom, de acordo com o objeto da minha atividade empresarial, eu posso chegar em quê? Chegar nos tipos societários possíveis, para que esse tipo societário possível gere um efeito sobre aquilo que eu quero. Por quê? Porque eu estou falando num ramo aqui de ficção. O que existe no mundo dos fatos é Rafael, é Ana, é Rick. Isso são pessoas físicas. A gente é que existe no mundo real. A gente só está criando uma ficção, que são as pessoas jurídicas, para a gente poder fazer distinção, principalmente quanto a obrigações ativas e passivas. Tanto quem paga quanto quem recebe. E aí, quando eu pago e quando eu recebo, eu vou ter aspectos, por exemplo, ligados à tributação. Ainda que não esteja previsto no plano de ensino de vocês, eu vou trabalhar, depois que a gente vê agora a situação de holdings, eu vou entrar com vocês um pouquinho no quê? Em aspectos tributários e em questões trabalhistas. Por quê? Porque eu já falei um pouco de trabalhista hoje, porque tem reflexo tributário societário, porque tem reflexo tributário trabalhista em relação a como eu constituo uma empresa. Então, é importantíssimo que vocês saibam, pelo menos, mais ou menos, como isso funciona. Tá? Então, na semana que vem, eu vou falar com vocês um pouquinho de holdings e vou entrar já no aspecto tributário e trabalhista, sempre problematizando, sempre trazendo casos de vocês de situações em que funcionou a ideia de constituição de PJ e uma situação em que essa PJ não necessariamente funcionou 100%. Né? Por quê? Porque o direito nunca pode ser absoluto. Eu tenho situações que envolvem o direito que podem envolver fraudes. Se tudo correr como manda o figurino, beleza, maravilha, o sistema jurídico como um todo e o Estado como sociedade funcionou. Só que às vezes a coisa não funciona. E quando a coisa não funciona, o mesmo Estado que tem a obrigação de garantir que isso funcione, tem que ir atrás, através do judiciário, através dos órgãos de fiscalização, tem que ir atrás do que não funcionou, né, para ver assim, opa, peraí, mas se não funcionou, eu tenho que apontar os dedos, tenho que responsabilizar algumas pessoas. E aí vem essa discussão. Vou responsabilizar só a PJ, vou responsabilizar também as pessoas físicas. Tá? Então, nós vamos trabalhando por aí. Fazendo um merchanzinho aqui, já que não entra diretamente nesse assunto, mas um pouquinho, tá? Vai sair agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, um curso online que eu formatei só sobre questões trabalhistas para startups e pequenas e médias empresas. Que vai ser o quê? Eu vou trabalhar o que é o vínculo de emprego, né? O que é terceirização, o que é pejotização, para que isso faça ou não faça parte, tomara que não faça parte, né, da preocupação de pequenas, médias empresas e startups. Então vai ser um curso todo online, com material disponível para vocês, com vídeo e tal, né, que é um projeto paralelo que eu toco. Como a gente não vai aprofundar tanto isso aqui na aula de vocês, depois eu mando para vocês também ali o link e tal, compartilho. Se vocês quiserem aproveitar, fazer, se quiserem compartilhar com os amigos, acharem que vale a pena, que faz sentido ou não, tal, nós vamos trabalhar numa mesma linha. Eu vou ter um canvas lá, que não vai ser um canvas desse aspecto aqui, ó, tão amplo. E vai ser um canvas que vai observar isso aqui, ó. Nós vamos desmembrar todo o trabalhista num canvas do tamanho desse aqui. Então, é um curso que vai ser bem interessante, bem legal. Quem tem preocupação com o trabalhista, né, e todos devem ter, para fazer a coisa estruturada de uma maneira correta, eu oriento, eu sugiro. Acho que vai ser um curso bem legal. Tá? A gente está trabalhando, está se empenhando muito para trazer não só aspectos teóricos, mas analisar risco. Tá? Então, vai envolver isso, sempre essa lógica que eu tento aplicar com vocês aqui também em sala de aula. Tá? Interromper o compartilhamento.
Beleza. Tá, gente? 20h07. Alguma dúvida? Como é que tá até aqui, pessoal? Estão conseguindo acompanhar online ali? Viram as aulas passadas? Ok? Certo? Sim, não, talvez? Sim. Rick, eu vi que tu mandou o trabalho, já até li. Gostei, viu? Gostei das suas respostas, bem completas. Da Ana não vi ainda. A Ana mandou agora, tá? Beleza? Então tá, pessoal. Obrigado aí de novo. Qualquer coisa, me manda e-mail, tá? Semana que vem, na segunda-feira, de novo, no mesmo formato de aula, tá? Acho que antes do meio de maio, a gente não retoma aulas presenciais. Então, assim, vou fazer uma avaliação do trabalho de vocês, vai constar como a primeira nota, tá? Então, fiquem tranquilos, que eu dou um parecerzinho ali para vocês e atribuo a nota, e aí a gente vai conversando, tá bem? Boa semana a todos, tchau, tchau.